Revelação tocante. O que o velho surdo escondeu em seu cajão surpreenderá a todos. Camila chegara a São Gonçalo do Amarante com o coração pesado. A morte de sua avó a fez rever seu passado, suas raízes. A cidade que havia deixado para trás agora a chamava de volta, e a lembrança da sanfona de seu Joaquim ecoava em sua mente. Na festa junina, cercada por barracas de quentão e balões coloridos, ela o viu dançar alegremente. Seu sorriso era uma luz na multidão, mas a visão de alguns moradores que o desdenhavam a incomodava profundamente. Eles viam apenas um velho surdo. Isso lhe cortava o coração. Curiosa e determinada, Camila resolveu se aproximar de seu Joaquim. O clima indispensável entre eles era de resistência e descaso, mas ele, com seu jeito carismático, a recebeu com um sorriso acolhedor. "Você gosta de sanfona, menina?" ele perguntou, e suas palavras soaram como uma melodia doce. Mas, ao se distrair, percebeu que alguns bocados do povo murmuravam, ignorando o valor de Joaquim. Para eles, o passado de alguém não importava. O que importava era a aparência, e isso machucava Camila. Para ela, seu Joaquim era uma lenda viva. Decidida a entender mais sobre o velho e sua sanfona, ela começou a escavar histórias e lendas sobre o famoso cajão de Joaquim. Vivia em suas canções, escondendo um universo de memórias que poderiam enriquecer sua proposta de projeto social. Durante festas e conversas informais lançadas entre risos e copos de quentão, ela ouvia rumores aqui e ali, fragmentos de um passado envolto em mistério. A avó de Camila sempre falava sobre um pai que partira, deixando um rastro de solidão. Era um eco distante que agora ganhava vida. Naquela noite iluminada pela fogueira da festa, Camila finalmente tomou coragem. Aproximou-se dele enquanto a sanfona tocava e o som parecia fazer sua transformação. Ao se sentar ao seu lado, percebeu que as memórias começavam a lhe invadir. Seu Joaquim dançava com a sanfona, era como se dançasse também com sua própria dor. Ao invés de palavras, o que ecoou foi a música que traduzia o que ele não falava. Camila ouviu ali, as notas pareciam sussurrar dores e delícias antigas. E antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a balança da sanfona tomava a multidão, Camila sentia que a verdade estava à flor da pele. Seria possível que, por trás da resistência do povo da cidade, houvesse uma história poderosa que unisse passado e presente? Seu coração batia forte. O clima pairava tenso e a desconfiança crescia a cada nota tocada. Afinal, o que realmente seu Joaquim guardava em seu cajão? Naquele instante, ela se deu conta de que a música ressoava para além do simples entretenimento. Era um grito por compreensão e libertação. E a pergunta que pairava no ar era: será que o que Joaquim guardava poderia finalmente iluminar o caminho de Camila e curar as feridas da sua própria história? A multidão, imersa na dança, parecia um só corpo. Com um olhar profundo, seu Joaquim pareceu desafiá-la a penetrar o mistério, e o que Camila descobriria nesse encontro mudaria os rumos de todos em São Gonçalo do Amarante. A sanfona soava como um eco de histórias esquecidas, e à medida que a música flutuava pelo ar quente da noite, Camila tomou um fôlego profundo. A complexidade das emoções parecia se entrelaçar com as notas. Seu Joaquim, embora surdo, sentia a vibração da harmonia e da alegria ao redor, como se fosse parte de algo maior do que sua condição de isolamento. "Você precisa conhecer a verdadeira história do meu cajão", ele disse de repente, quebrando o silêncio que se formara entre eles. A tal revelação instantaneamente incendiou o coração de Camila. O velho parecia mudar, sua voz, antes suave, agora estava repleta de determinação. Ela encostou-se mais perto, como se um fio invisível a conectasse a ele.
O que você guardou lá dentro, seu Joaquim? Sua pergunta foi envolta em esperança, como se as palavras fossem uma chave que pudesse abrir um cofre de segredos. Joaquim olhou para a multidão dançando, os rostos alegres e as risadas ecoando. Depois voltou seu olhar para Camila. Tem música que salva, menina, e tem dor que dói mais que a ausência de um ouvido. Mas o cajão não é só meu, é de todos que passaram pela minha vida. A sanfona pulsava em meio à clamorosa festa. O brilho nas pedras da calçada refletia as lembranças. Camila viu ali um caminho, um convite. Conte-me, por favor, a animação pulsava em suas palavras. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras no fundo de uma lembrança antiga, até que finalmente começou. Essa sanfona foi feita por um grande artesão, mas não somente isso. Ela já tocou em fazendas, em celebrações, em casamentos e também em enterros. Cada nota carrega um pedaço de cada um que passou por mim. Camila percebeu que cada toque naquela sanfona não era apenas música, era um roteiro da vida que Joaquim havia vivido. Enquanto ele falava, a multidão começava a diminuir em seus olhos. O som se tornava um eco longínquo. As histórias das pessoas que conhecera, cada uma entrelaçadas com risos e lágrimas, dançavam ao seu redor como se vivessem a própria festa. Você sabia que ao tocar eu trago de volta aqueles que amo, minha mulher, Elisa, que partiu há tantos anos. Cada canção é uma saudade que não se apaga, revelou Joaquim, e seus olhos brilharam com uma mistura de dor e amor. Camila podia perceber que para ele, dançar era uma forma de estar com aqueles que não estavam mais ali. Nesse momento, um véu foi levantado e a verdade começou a iluminar o caminho de Camila. A conexão dele com a sanfona ia muito além do que poderia imaginar. Era um legado, as memórias de um homem que, mesmo sem ouvir, sentia cada batida da vida. Se seu cajão é um reflexo de todas essas vidas, então você é muito mais do que um velho surdo, Camila comentou, emocionada. Você é um guardião das memórias. Posso ajudar a contar essa história, se você me deixar. A palavra ajudar ecoou fortemente entre os dois. Joaquim levantou a mão, pensativo, como se pesasse as propostas emocionais que agora surgiam como um novo horizonte. Ele sabia que a cidade precisava redescobrir o valor do passado, que ali estava a cura para muitos. Por um instante, ficou em silêncio, observando a chama do fogo da fogueira dançar e iluminar os rostos ao redor. E quando sua voz finalmente saiu de seus lábios, tinha a profundidade de um anseio reprimido. Então, vamos tocar juntos na próxima festa? Quero que todos sintam essa música, minha e sua. O coração de Camila disparou, a expectativa trazia um novo respiro. Mas, antes que pudesse responder, um grito cortante soou na noite, interrompendo sua conexão mágica. Olhando em direção ao som, seu coração afundou. O que poderia estar acontecendo em São Gonçalo do Amarante? A revelação estava se preparando para um novo desafio. A festa pulsava, mas o grito na noite era como uma lâmina cortando a alegria ao meio. Camila e Joaquim se entreolharam. Na expressão do velho, um sobressalto. Para Camila, a tranquilidade do momento se desfez em questão de segundos. Foi lá perto da praça, murmurou um dos dançarinos que passava. Acho que alguém se machucou, pode ser grave. As risadas se transformaram em murmúrios de apreensão. O calor do fogo da fogueira parecia, de repente, muito mais distante, como se as chamas dançantes agora fossem meros testemunhos da desgraça que se aproximava. Camila sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo com o impulso de agir. Vamos ver o que aconteceu, sugeriu Joaquim, fazendo um esforço para ficar de pé. Camila hesitou, mas ao ver a determinação no olhar do velho, não conseguiu desviar. Juntos, os dois se dirigiram em direção à praça. Ao chegarem, o cenário era caótico. Algumas pessoas se aglomeravam ao redor de um corpo estendido no chão. A música, que antes invadia a alma, agora parecia uma memória distante. Camila segurou a mão de Joaquim, enquanto ambos se aproximavam lentamente. A multidão sussurrava, preocupações pairando no ar denso. O coração de Camila acelerou ao reconhecer o jovem. Era Pedro, um dos garotos que costumava subir nas árvores da praça para tocar violão. Agora estirado no chão, ele parecia fora de lugar, o rosto pálido e desfigurado. Ela queria gritar, queria correr até ele, mas algo a segurava.
alguma força invisível que a impedia de romper aquele instante repleto de desespero. "Alguém chama uma ambulância!" gritou uma mulher, sua voz cortando o ar como uma faca. "Ele precisa de ajuda! O que aconteceu?" Camila perguntou, tentando descobrir a causa daquela cena que a deixava tão angustiada. O murmúrio da multidão se intensificou, vozes se misturando em um coro de preocupação. "Ele caiu da árvore, mas não sabemos como. Parece que bateu a cabeça", explicou um rapaz, o rosto encharcado de nervosismo. Camila apertou os dentes, a culpa lhe invadindo o peito. Quantas vezes Pedro fora até lá tocar e alegrar a todos. E agora ele estava apenas deitado. Joaquim se aproximou da cena, sua presença imponente e calma em meio ao tumulto. "Vamos fazer uma roda, afastar o povo, ele precisa de espaço", disse com uma firmeza que acalmou a tensão. Camila o seguiu, tomando a dianteira, ajudando a criar um espaço ao redor do garoto. No meio da confusão, Joaquim se ajoelhou perto de Pedro. Ele tocou a cabeça do jovem como se transmitisse alguma energia que pusesse o mundo novamente nos eixos. Camila, admirada, observou como a sabedoria do velho transformava a sala de pânico em um momento de resiliência. "Pedro, ouça minha voz", Joaquim começou, sua tonalidade segura. "Escute as batidas do seu coração, sinta o calor da vida. Você não está sozinho." As palavras do velho flutuavam no ar, tocando todos ao redor. Camila sentiu que era como ouvir a sanfona de Joaquim mais uma vez, ressoando dentro dela. A música da vida, presente em cada um deles. E enquanto a sirene da ambulância se aproximava, uma luz brilhante surgia nos olhos de Pedro. Mas então algo mudou. Um movimento inesperado, um estalido suave no ar. Camila franziu a testa. O que era aquilo? Pedro tinha algo em suas mãos, em seu bolso, algo que ele segurava com força. Ela se agachou e, com um impulso, puxou a mão do garoto para fora, revelando um pequeno objeto que brilhava sob a luz da lua. O que seria aquele mistério? Camila sentiu que eram segredos e memórias que estavam prestes a ser revelados. O coração acelerou, tudo poderia mudar a partir dali. E à medida que a multidão se aglomerava em volta deles, Camila sabia, essa não era apenas uma questão de salvar Pedro, mas um caminho para descobrir muito mais sobre as histórias que o Cajão e seu Mardião continham. Ela olhou para Joaquim. Seria essa a conexão que estávamos buscando? Naquela noite fatídica, tudo estava prestes a se cruzar, e com isso, a verdadeira música da vida poderia finalmente ser tocada. O pequeno objeto que Camila segurava brilhava intensamente sobre a luz da lua. A multidão, antes tomada pelo medo e pela ansiedade, agora olhava para ela, como se esperassem que aquele momento guardasse a chave para algo maior. Joaquim, ainda ajoelhado ao lado de Pedro, manteve os olhos fixos na expressão apreensiva de Camila. Ele sabia que cada detalhe importava, cada gesto poderia ser um fio de esperança. "Camila, o que você encontrou?" A mulher que havia gritado pela ambulância perguntou, sua voz tensa. Camila, com a adrenalina correndo em suas veias, analisou o objeto em sua mão. Um pequeno amuleto de metal com formas intricadas e uma luz que parecia pulsar como o coração dela. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou de Joaquim, segurando-o diante dele. "Olha, Joaquim, o que é isso?" Sua voz tremia, mas havia uma centelha de determinação. O velho analisou o amuleto com cuidado, seus olhos arregalados em reconhecimento. Ele, que costumava ser a luz guiadora nas horas escuras, agora parecia mudo diante daquelas figuras tridimensionais. Isso era do meu pai", Joaquim respondeu, sua voz carregando um peso que Camila não conseguia ignorar. "Ele me contou que esse amuleto traz proteção e pode conectar as pessoas às suas histórias." A multidão murmurou e a tensão começou a se dissipar. Os olhares se transformaram de preocupação para curiosidade, enquanto Camila e Joaquim mantinham a atenção no amuleto. O velho torceu os lábios, seu rosto refletia a luta interna entre relembrar o passado e lidar com a situação presente. "Pedro precisa de nós agora. Esse amuleto pode ajudar", Joaquim disse, recuperando-se do choque. Ele estendeu a mão para o objeto brilhante e, ao tocá-lo, um brilho mais forte irrompeu. Camila pode jurar que sentia a energia se propagando, um calor intenso florescendo entre os dois.
Vamos dar vida a essa história, murmurou Joaquim, agora mais firme. Ele encostou o amuleto na mão de Pedro, que continuava imóvel, mas um leve suspiro escapou de seus lábios. A multidão se aproximou mais, suas respirações unidas em uma contagem do que poderia ser. Enquanto isso, a sirene da ambulância se aproximava, mas naquele momento tudo parecia suspenso. Pedro estava prestes a despertar de um transe profundo. Um zumbido suave começou a preencher o ar, como se o amuleto estivesse tocando uma melodia que só eles podiam ouvir. Camila trocou um olhar com Joaquim, reconhecendo a nova conexão que se formava entre eles, bem mais forte que antes. José, meu pai sempre dizia que a música é a verdadeira linguagem da alma. Joaquim falou com um sorriso triste. Se pudermos fazer Pedro ouvir essa música, talvez ele encontre seu caminho de volta. O coração de Camila parecia disparar, como um tambor vibrante. Ela fechou os olhos e, em um ato de fé, começou a beatbox com a boca, se permitindo sentir a conexão da música que crescia ao seu redor. A multidão, inicialmente hesitante, logo se juntou, batendo palmas e fazendo sons. A festa começava a se lembrar do que realmente a unia, enquanto a vibração tomava forma, como uma onda de esperança. Porém, enquanto todos se deixavam levar pela música, uma sombra cruzou os olhos de Camila. No fundo, ela pressentia que Pedro guardava mais segredos do que apenas o amuleto. O verdadeiro peso dos mistérios que cercavam aquele jovem estava apenas começando a ser desvelado. O amuleto brilhava intensamente, agora pulsando de acordo com o que mais estaria escondido sob as camadas de silêncio que envolviam Pedro. A música se intensificava e, assim como uma sinfonia prestes a chegar a um clímax, os mistérios da noite prometiam um desfecho inesperado. Camila sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O som da música pulsava pelo ar, entrelaçando-se com os sentimentos de todos ali. O amuleto de Joaquim irradiava uma luz cálida, como se respondendo à energia da multidão. Camila sentia seu coração acelerar, suas esperanças renovadas com cada nota que ecoava. Mas, em meio ao clima de festa, uma inquietude começou a crescer dentro dela. A música continuava, imersiva e poderosa, e o semblante de Pedro ainda permanecia inexpressivo. Camila se perguntava, se o amuleto realmente é a chave, por que ele ainda não reagia? Por que o potencial de cura que todos esperavam não se materializava? Essa ideia começou a atormentar sua mente, como uma sombra ameaçadora que não a deixava em paz. Talvez a música não seja suficiente, sussurrou Joaquim ao seu lado, quebrando seu devaneio. Pedro, ele pode estar preso a mais do que só esse momento. Talvez ele guarde algo dentro de si que precisa ser trazido à tona. Camila olhou nos olhos de Joaquim, um misto de preocupação e determinação refletido em seus rostos. E se ele for capaz de ouvir algumas palavras, Joaquim? Talvez a música ajude, mas algo mais pessoal, algo da sua própria história. Camila sentiu um ímpeto, como se uma revelação estivesse prestes a acontecer. Os aplausos e a energia da multidão começaram a diminuir à medida que a noite progredia. Camila respirou fundo, sua mente traçando um plano. Vamos tentar. Uma história, algo que o conecte a todos nós, algo que o faça lutar para voltar. Sim, mas e se isso o ferir ainda mais? Joaquim explicou, seu olhar perturbado. A vida dele até agora também foi cheia de dor. Precisamos arriscar, respondeu Camila, já se levantando para se dirigir à multidão. Escutem, gritou. As vozes se calaram gradativamente. Pedro não está sozinho. Hoje à noite, ele precisa sentir que somos sua família, que estamos com ele. Vamos revelar nossas histórias. A multidão começou a murmurar, mas logo entendiam o que Camila queria. Um a um, começaram a compartilhar suas memórias, rindo e chorando ao mesmo tempo. Cada voz tinha seu próprio timbre, como uma pequena parte da história que compunham juntos.
falar sobre perdas, conquistas, amor e dor. Era um misto de sensações que envolvia Pedro como um abraço apertado, repleto de verdade. A luz do amuleto parecia se intensificar à medida que as histórias se desenrolavam. Ninguém parecia perceber, mas ao fundo, algo em Pedro começava a mudar. Uma leve expressão de movimento, um músculo relaxando. Joaquim reparou primeiro e sua voz estremeceu de esperança. "Olhem, ele está reagindo!" gritou ele, fazendo que todos se voltassem para Pedro. O que começou como uma história simples, logo se transformou em algo épico. Porém, no meio daquela emoção, a sombra que Camila sentia se concretizou. A multidão silenciou mais uma vez, e uma figura conhecida apareceu no horizonte. Um homem alto, de chapéu, segurava um cajão. Era o velho surdo que sempre os observava, mas que nunca se fazia notar. Camila nunca tinha dado atenção a ele antes, mas agora sua presença parecia crucial. "Ele está aqui por um motivo", murmurou Joaquim. O velho avançou lentamente em direção a Pedro. A multidão se afastou, admirando a cena com um misto de respeito e curiosidade. O homem parou em frente ao jovem, olhou nos seus olhos e, com um gesto decidido, levantou o cajão. Algo dentro dele começou a brilhar e Camila sentiu um frio na barriga. O que seria aquele objeto tão especial? O que mais aquele homem estava guardando? A tensão retornou, se espalhando por todos ali. Camila mal conseguia conter a expectativa que pulsava dentro dela. O amuleto, a música, as histórias compartilhadas, tudo estava convergindo para aquele único momento. O que viria a seguir poderia mudar tudo, tanto para Pedro quanto para todos eles. O que o velho escondeu em seu cajão surpreenderá a todos? O velho surdo permaneceu em silêncio, seu olhar profundo e penetrante fixo em Pedro, como se conseguisse ler suas emoções. A luz do cajão iluminou seu rosto, revelando linhas de sabedoria e dor. Camila sentiu uma onda de expectativa. O que aquele homem parecia saber que os outros não sabiam? Um murmúrio percorreu a multidão. A música parou e os corações estavam na boca. A única coisa que se ouvia era a respiração coletiva, tensa e ansiosa. O velho começou a abrir o cajão com um gesto cuidadoso, revelando uma série de objetos, cada um mais intrigante que o outro. No fundo do cajão brilhavam lágrimas de cristal. Eram pequenas bolas que refletiam a luz de maneira hipnotizante. Essas são as lágrimas dos que amamos", declarou o velho em uma voz rouca, mas clara. "Choradas em momentos de despedida e saudade." Camila sentiu um arrepio. As histórias, as memórias, tudo estava ali, encapsulado nas lágrimas. Ele continuou. "Elas guardam a dor, mas também a esperança de que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos reencontrar." A multidão observava atentamente e um silêncio reverente tomou conta do espaço. Joaquim apertou a mão de Camila, seus olhos brilhando com a possibilidade. O velho pegou uma das lágrimas e, com um gesto suave, aproximou-a do coração de Pedro. A luz do amuleto pulsava em harmonia com a do cajão, e a sala estava preenchida por uma sinfonia de emoções. Camila viu uma expressão de reconhecimento no rosto de Pedro, um vislumbre de lembranças que começavam a emergir. Quem são eles?" ele sussurrou, a voz trêmula, mas cheia de curiosidade. "São os seus, Pedro", respondeu o velho, com ternura. "Cada lágrima traz um pedaço da sua história. Sinta, deixe-as entrar no seu coração." Camila sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. Aquela era a conexão que Pedro precisava, a ponte entre seu passado e o presente. As memórias dele, embora dolorosas, estavam cobertas por uma leve camada de amor. Um amor que nunca desapareceu, mas que foi sufocado pela dor e pelo esquecimento. A multidão começou a compartilhar os nomes e rostos que as lágrimas representavam, e cada voz trazia um fragmento da história de Pedro. Ele fechou os olhos, a presença de cada ente querido o envolvendo como um cobertor protetor.
Eu lembro, ele murmurou, sua voz mais forte, mais presente. Eu lembro deles. A energia no ar mudou. Um calor crescente começou a irradiar do amuleto, como se a luz tivesse encontrado um caminho para se conectar ao coração de Pedro. Camila sorriu, seu temor inicial se dissipando. Finalmente, ela estava vendo o garoto que conhecera antes da tempestade. Não o jovem perdido, mas alguém que ainda lutava. Mas quando todos pensavam que a luz de esperança finalmente iria triunfar, o velho parou de falar. A expressão no seu rosto se alterou, transformando-se em preocupação. Mas há uma escolha a ser feita, Pedro. As lágrimas são poderosas, mas se você decidir enfrentá-las, terá que se lembrar da dor também. Eu quero, respondeu Pedro, a determinação renovada em seus olhos. Eu quero lembrar, estou pronto. Nesse instante, algo dentro da multidão se quebrou. A música começou a ressoar novamente, um coro de vozes que ecoava a coragem e a força de todos ali. Camila, tocada pelo espírito de luta que surgia, se virou para Joaquim, compartilhando um sorriso cheio de esperança. Quando, de repente, um forte vento soprou, fazendo o cajão quase se fechar. A luz do amuleto piscou e uma sombra conhecida surgiu ao fundo da multidão. Camila franziu a testa e se virou. Aquela silhueta parecia familiar. Não pode ser, sussurrou, o coração acelerando. Quem estava ali? Que novos segredos estavam prestes a emergir dessa noite transformadora? A silhueta avançava lentamente pela multidão e Camila pôde distinguir os traços familiarmente marcantes. O coração dela disparou. Era Sofia, sua irmã, que ela pensava estar perdida para sempre. Os olhos dele brilharam com uma mistura de alívio e incredulidade, enquanto a música ao redor começava a se silenciar novamente, como se tudo à sua volta estivesse esperando essa revelação. Sofia, é você? Camila mal conseguiu pronunciar as palavras, a emoção quase a sufocando. A irmã tinha mudado, mas o jeito de olhar ainda era o mesmo. Era como se o tempo não tivesse passado. Camila sentiu um calor intenso no peito, enquanto lutava contra as lágrimas que a ameaçavam novamente. Sofia sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar que desarmou Camila. Eu voltei, ela disse, a voz carregada de uma emoção que parecia desafiar o tempo. Eu não sabia que você ainda se lembrava de mim. A multidão se dividiu, permitindo que Sofia se aproximasse. Os murmúrios cresceram, mas tudo o que Camila conseguia ouvir era o som do seu próprio coração batendo, como um tambor enfurecido. O que aconteceu com você? Onde você esteve? A urgência nas palavras de Camila transparecia uma dor antiga, guardada em seu peito durante todos aqueles anos. Eu precisava encontrar meu próprio caminho, respondeu Sofia, seus olhos cheios de lágrimas, mas sem derramá-las. E tanto tempo me afastou de vocês, mas tudo isso me trouxe de volta aqui, neste momento. Pedro observava a cena, até então quase alheio a tudo, mas agora atraído pela convergência de emoções. O velho surdo fixou seu olhar nos três, como se cada um deles estivesse entrelaçado de alguma forma. Ele levantou uma lágrima de cristal do cajão e a colocou na palma da mão aberta de Pedro. Essas lágrimas te ligam aos que você ama, mesmo quando o tempo e a distância tentam separá-los. Camila sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Era verdade, havia um poder no amor e na dor que não podia ser ignorado. O vento que havia mudado a sala parecia agora dançar com a luz suave que emanava das lágrimas. Mas você ainda não enfrentou sua própria dor, Camila, disse o velho, como se lesse seus pensamentos. As lágrimas guardam memórias, mas a escolha de usar essas memórias para curar ou se afundar nelas é inteiramente sua. Camila flutuava entre o desejo de abraçar Sofia e a necessidade de entender o que haviam perdido. Eu só quero saber por que você foi, ela disse, a voz fraquejando. Fomos deixadas na escuridão. Sofia respirou fundo. Eu não queria que vocês vissem a parte mais sombria de mim.
tenho minhas próprias cicatrizes e o caminho não foi fácil, mas a vida sempre me levava de volta a vocês. Hoje, meu coração clama por isso. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. As lágrimas na mão de Pedro começaram a brilhar mais intensamente, criando um halo de luz ao seu redor. Ele percebeu a profundidade da conexão entre as 3 almas presentes. Como poderiam todos ter ficado tão perdidos durante tanto tempo? Mas a presença de Sofia também trouxe à tona outras memórias que Camila não estava pronta para encarar. Uma parte de sua história que podia doer mais do que a saudade da irmã. E no fundo, ela sabia que, ao abrir essa ferida, haveria uma chance de cura ou de mais dor. Quando a música começou a tocar novamente, um tom mais intenso, Camila sentiu seu corpo vibrar. Uma nova jornada se desenhava à sua frente, e a força que a acompanhava não era apenas a da reconexão, mas também um chamado à transformação. Poderiam eles enfrentar isso juntos? Camila virou-se para Pedro, os olhos cheios de perguntas, e ele, percebendo a inquietação, apenas acenou, determinado. O velho então sonhou com um sorriso enigmático, como se soubesse que aqueles que enfrentam seus medos se tornam mais fortes. E embora tudo parecesse preparado para uma redenção, uma nova sombra se aproximou da luz. Uma terceira presença que chamava a atenção na multidão. Camila sentiu um arrepio nas costas e uma sensação incomodona a envolveu. Quem mais poderia esperar, escondido entre as multidões? Lágrimas do passado. O coração de Camila pulsava descompassado. A sensação de que algo mais estava em jogo a deixava inquieta, como se uma tempestade prestes a se formar estivesse se acumulando dentro dela. Ela olhou para Sofia, e os olhos da irmã refletiam a mesma confusão. Havia uma nova presença na sala, alguém que não deveria estar ali, e essa certeza a deixava ainda mais ansiosa. Era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, com roupas que pareciam ter sido moldadas por um passado distante e arrebatador. Seus olhos carregavam uma carga pesada de segredos e uma familiaridade inquietante. Camila piscou, tentando entender, tentando lembrar. Mas a mulher apenas se aproximou lentamente, como se a gravidade daquela situação exigisse um passo de cada vez. Você não sabe quem eu sou, não é? A voz era suave, mas firme, e provocava um eco de lembranças que Camila gostaria que permanecessem enterradas. Quem é você? Camila perguntou, a firmeza de sua voz não se refletindo no tremor das mãos. Sofia apertou seus dedos, um gesto silencioso de apoio, mas também de preocupação. Eu sou você. Ou melhor, eu sou uma parte de você que você preferiu esquecer. As palavras da mulher cortaram o ar, e a multidão ao redor parou para escutar. Camila sentiu o rosto esquentar, uma onda de confusão subindo como um rio revolto dentro dela. Isso não faz sentido, gritou. Como você pode ser uma parte de mim? Eu nunca. Mas você sabe que eu existo, Camila. Eu estou aqui, vivendo nas memórias que você se esforça tanto para apagar. Pedro, que até então observava com um olhar intrigado, pareceu entender a gravidade do que estava acontecendo. Ele se aproximou, tomando a mão de Camila. Camila, talvez ela esteja certa. Nossas memórias, mesmo as que escondemos, têm um poder sobre nós. Você precisa ouvir. A mulher continuou, caminhando mais perto de Camila, e em um instante, tudo pareceu se calar novamente. Você tem medo do que sou, mas saiba que eu sou sua verdade. Os momentos que você jogou para debaixo do tapete não podem ser ignorados. Eles são a chave para a sua cura. Camila queria gritar, queria correr, mas as palavras a prenderam no lugar. Uma lembrança distante começou a emergir, como um eco de risadas entrelaçadas com dor. Uma figura, uma conexão perdida que havia sido cortada. Sua mente disparou, lembrando-se de promessas quebradas e afetos sufocados. Parou, não quero lembrar. Camila virou-se de costas, mas os olhares da multidão queimavam em sua pele. Ela procurou por Sofia, mas a irmã também observava com um misto de preocupação e curiosidade. A presença daquela mulher estava revelando algo obscuro, algo que fazia Camila estremecer. Encarar esse passado não significa que você se afundará nele, Camila. Significa que você pode se libertar. Olhe para mim. Eu sou a parte que você esqueceu e juntas nós podemos reconstruir o que foi quebrado. A voz da mulher era um canto suave, mas foi como uma tempestade. A tensão era palpável,
E o velho surdo, com sua expressão tranquila, observava tudo, como se soubesse que aquele era o momento decisivo. Camila se viu em conflito, a vontade de ignorar o passado e a necessidade de enfrentá-lo. Uma batalha interna que poderia mudar tudo. Quando finalmente fez força para encarar a mulher novamente, uma nova sombra cruzou seu campo de visão. Outra figura se destacava na multidão e o coração de Camila disparou. Parecendo tão familiar quanto a própria dor que tentava enfrentar, a nova presença desafiava tudo o que ela pensava saber. Quem era aquele novo visitante inesperado? O que mais estava prestes a ser revelado no labirinto de memórias e emoções que a cercava? Camila respirou fundo, sentindo o ar pesado em seus pulmões. A figura que surgira na multidão era uma mulher de traços delicados, muito parecida com ela, mas com uma aura de tristeza que a tornava quase irreconhecível. Os cabelos estavam presos em um coque despojado, e seus olhos carregavam um brilho pontuado por lágrimas represadas, como se estivesse ali à espera de um momento certo. "Desculpe pela intromissão", disse a nova mulher, sua voz suave cortando o silêncio tenso. "Mas é hora de você saber a verdade." Camila sentiu um misto de confusão e um frio na barriga. Quem era aquela mulher? Em um instante, sua mente correu em busca de respostas. Naquele segundo, sua vida inteira parecia estar sendo reestruturada, como um quebra-cabeça que se negava a ter suas peças encaixadas. Você é minha irmã?" Camila murmurou, a voz tão baixa que quase se perdeu no murmúrio da multidão. "Ainda não sei se posso me chamar de sua irmã", ela respondeu, com um sorriso trêmulo. "Mas eu sou uma parte de sua família, de uma forma que você nunca soube." As palavras dela ecoaram dentro de Camila, reverberando como um tambor distante. A tensão na sala aumentava. As pessoas ao redor trocavam olhares cúmplices, como se estivessem prestando atenção a uma representação de teatro que não poderia ser interrompida. Sofia, com mão apertando a de Camila, parecia presa entre a curiosidade e o medo. Pedro, também, mal podia acreditar no que seus olhos viam. "Você se lembra de quando era criança?" a mulher perguntou, e a expressão intensa em seu rosto fez Camila hesitar. "Das tardes em que vocês brincavam no quintal, o sol quente na pele, as risadas ecoando?" Eram recordações que Camila tentava esquecer. De repente, ela se lembrou de um babador azul que usava em sua infância, do calor do abraço de uma mãe que não via há muito tempo. Era tudo muito vago, como uma pintura desbotada que o tempo havia apagado. Mas a presença da mulher ressuscitava essas memórias, forçando-a a confrontar seus fantasmas. "Esses momentos estão todos conectados, Camila", a mulher insistiu. "Eles não são apenas lembranças, mas as peças que faltam para você se entender completamente. Se você quiser, posso ajudar a encontrar cada uma delas." "Mas como eu posso confiar em você? Não sei Nada sobre você." Camila sentiu seu coração acelerar ainda mais, misto de frustração e desespero em sua voz. O que mais ela havia esquecido? O que mais estava enterrado naquele passado? "Eu sou apenas uma viajante na sua jornada, mas tenho algo que você precisa saber, algo que o velho surdo guardou em seu caixão." A mulher olhou para o homem idoso, que mantinha uma expressão calma enquanto observava a cena. Camila notou a maneira como ele segurava seu caixão, como se estivesse protegendo um segredo inestimável. Camila franziu a testa, intrigada e assustada ao mesmo tempo. O que aquele caixão poderia conter? Que verdade poderia estar escondida ali dentro, à espera de ser descoberta? "Por favor, não faça isso", Camila implorou, uma sensação de pânico subindo por seu corpo. "Eu não sei se estou pronta." "É exatamente por isso que você deve fazer isso", a mulher disse, os olhos fixos em Camila com uma intensidade avassaladora. "Você precisa se enfrentar, mesmo que o caminho seja doloroso." O velho surdo levantou lentamente, os olhos ao redor da sala buscando apoio. "A resposta que procura está neste caixão, Camila. Mas lembre-se, nem toda verdade é fácil de digerir." Camila fechou os olhos, respirou fundo e por um instante tudo o que ela queria era poder correr e se esconder.
Uma batalha estava prestes a começar, e as respostas estavam a um passo de distância. Mas ela precisava tomar a decisão. Abrir aquele caixão e enfrentar o que estava lá dentro, ou deixar os mistérios do passado mortos. Ela olhou para a mulher familiar, para Sofia e depois para o velho. O que tem nesse caixão? E se eu descobrir mais do que estou pronta para saber? Quando a pergunta ecoou no ambiente, a sala ficou em silêncio. O olhar de todos estava fixo em Camila, aguardando sua próxima ação, enquanto a tempestade de emoções se acumulava dentro dela, prestes a ser liberada. Camila sentia a pressão do silêncio. Olhos fixos em seu rosto, o peso da expectativa a envolvia como um manto. Olhou uma vez mais para a mulher desconhecida e, em um gesto de coragem, se aproximou lentamente do caixão que Joaquim segurava. O velho, em sua sabedoria silenciosa, a observava com um brilho de apoio, como se soubesse que aquele momento era crucial para todos. Eu vou abrir, disse Camila, a voz saindo mais firme do que sentia. Deslizou as mãos sobre a madeira, sentindo a textura quente e gasta que contava 1000 histórias. Aquele caixão era mais que um objeto, era um relicário de memórias e sentimentos guardados. Lembre-se, Camila, Joaquim falou suavemente. As verdades são como a música. Às vezes são tristes, mas essencialmente precisam ser ouvidas. Com um profundo suspiro, Camila ergueu a tampa do caixão. Uma respiração suspensa ecoou na multidão. Dentro dele, encontrou uma série de objetos, fotos desbotadas, cartas de amor, pequenos brinquedos que pertenciam a uma infância distante. Cada item carregava um peso emocional que fazia seu coração disparar. Quando retirou uma foto amarelada, viu a si mesma, pequena, sorrindo ao lado de Sofia. A imagem fez uma onda de memórias invadir sua mente. Mas ao lado delas, um retrato triste de uma mulher desconhecida a fez parar. Era uma jovem com olhos tristes, que ela não lembrava ter conhecido, mas a conexão era palpável. Uma parte dela parecia dizer, conheço você. Quem é ela? Camila perguntou, a voz trêmula. A luz que você se esqueceu de acender, respondeu a mulher familiar, agora mais próxima. Você sabia que suas raízes vão além do que pensava? Essa é nossa mãe. Ela viveu uma vida cheia de desafios e escolhas difíceis, e é hora de você entender tudo isso. As crenças que Camila mantinha eram questionadas. As lembranças que tentava esquecer agora estavam sendo trazidas à tona. Por que ninguém me contou? Ela perguntou, o desespero transparecendo. Porque nem sempre é fácil lembrar, Joaquim interveio, suavemente. Às vezes, o passado é levado como uma herança, e nós apenas precisamos saber que ele está lá para encontrar o que somos. O som dos risos distantes da festa começou a se misturar aos sentimentos complexos de Camila. A música que ressoava, não apenas do caixão, mas dentro dela, a congratulava. Uma nova canção parecia emergir do coração, pronta para ser tocada. Conforme ela explorava o caixão, encontrou um pequeno diário. Ao abrir, percebeu que aquelas páginas guardavam os pensamentos, os sonhos e as lutas de sua mãe. Não era apenas uma história de dor, mas de resiliência, uma história de amor incondicional que tinha atravessado os anos. Camila começou a ler em voz alta, cada palavra flutuando e preenchendo o ar ao redor. As memórias são a ponte entre o que fomos e o que somos, leu em voz alta. Cada lágrima que derramei se tornou um passo na minha jornada. Nunca esqueçam de onde vieram, pois isso os tornará mais fortes. As palavras despertaram algo profundo dentro de Camila. A vulnerabilidade compartilhada de sua mãe a conectava a tudo o que ela havia lutado para esquecer. Cada frase revelava uma nova camada de entendimento sobre suas próprias dores, como se cada lágrima derramada tivesse poder tanto no presente quanto no passado. Os olhares em seu redor se tornaram mais compreensivos, solidários. Ela não estava sozinha. Num ato de coragem, Camila fechou o diário, suas emoções à flor da pele. Isso não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. Precisamos dar espaço para as memórias e curar juntos. A força da voz de Camila reverberou no ar, e a multidão começou a se mover. Joaquim a observou com orgulho, enquanto ele olhava para os rostos familiares, o riso de Pedro se misturando à alegria da música. O velho surdo então pegou seu paixão e, com um gesto suave, começou a tocar.
As notas fluíram como um rio de emoções, unindo a todos em um só coração. Camila sentiu uma onda de amor e alegria transbordando dentro de si. Nesse momento, quando a música ecoava e a